Boa tarde, segunda série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar de probabilidade, tá? A probabilidade nada mais é do que a parte da matemática que se preocupa com os estudos do acaso, tá? Jogar uma moeda envolve uma situação aleatória, ou seja, envolve as leis do acaso. Não é possível dizer com exatidão qual será o resultado final, mas sabemos com certeza quais são os resultados possíveis. No caso da moeda, são dois resultados possíveis. Eu posso jogar uma moeda e dar cara, ou eu posso jogar uma moeda e dar coroa. Então não existe outra possibilidade, as duas possibilidades são essas. A gente sabe qual pode acontecer, mas não temos certeza qual que vai ficar com a face virada para cima. Teoria das probabilidades. A teoria das probabilidades busca estimar as chances de ocorrer um determinado acontecimento. É o ramo da matemática que cria, elabora e pesquisa modelos para estudar experimentos ou fenômenos aleatórios. A história da teoria da probabilidade, ela teve início na tentativa de explicar os jogos de azar. Os jogos de cartas, dados, os chamados jogos de azar. Experimento aleatório. O que a gente pode dizer de experimento aleatório? É qualquer experiência ou ensaio cujo resultado ele é imprevisível por depender exclusivamente do acaso, né? Eu posso dizer ainda que o experimento aleatório é um experimento que pode apresentar resultados diferentes quando repetido nas mesmas condições. Exemplo: lançamento de um dado. Verificar o número da face voltada para cima. Ou então, uma afirmação. Por exemplo, é provável que meu time ganhe a partida hoje. Mas no resultado de um jogo, o que pode acontecer? O meu time possa ser que ele ganhe, possa ser que ele perca, ou possa ser que haja um empate. Ou seja, o resultado final depende do acaso. A gente não sabe o que de fato vai acontecer. Espaço amostral. O espaço amostral nada mais é do que o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Né? Então, é o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência aleatória. Exemplo: no lançamento de um dado, podem ocorrer os seguintes resultados. Se eu pegar um dado e jogar, eu posso ter os seguintes resultados. A face pode ficar virada para cima, A1, A2, A3, A4, 5, 6. Então, isso aqui é o que a gente chama de espaço amostral. São todas as possibilidades de um experimento. No lançamento de uma moeda 2 vezes consecutivas e a observação da face superior. Bem, possa ser que dê cara, possa ser que dê coroa. Então, todas as possibilidades que eu tenho são: eu pego, como são duas moedas, eu jogo uma moeda, jogo a outra moeda. Então, possa ser que dê cara, cara, possa ser que dê coroa, coroa, possa ser que dê cara e em seguida coroa, ou possa ser que dê coroa em seguida cara. Então, não existe outra possibilidade. Então, todas as possibilidades possíveis são essas, tá? Cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, coroa, cara. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. No lançamento de um dado e observação da face superior. Então, eu pego o dado e jogo. Evento A.
ocorrência de um número par. Então, quais são os números pares que podem ocorrer se eu jogo um dado? 2, 4 e 6. Não existe outro exemplo para isso aí. Só são esses valores. Evento B. Ocorrência de um número menor que 7. Se eu jogo um dado, qual a ocorrência de aparecer um número menor que 7? Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses são os eventos. Evento C, ainda para o dado. Ocorrência do número 3. Se eu jogo o dado, quantas vezes pode aparecer o número 3? Uma única vez, só tem o número 3 no dado. Quando o evento é um conjunto unitário, como é o caso desse aqui, ele é chamado de evento elementar. Então, toda vez que o evento tiver apenas um elemento, ele é chamado de elementar. Evento D, ainda do dado. Ocorrência de um número maior que 6. Se eu jogar o dado, existe a possibilidade de ter um número maior que 6? Não existe. Então, ele vai ser um conjunto o quê? Vazio. Se ele é um conjunto vazio, ele é chamado de impossível. Então, quando o evento é um conjunto vazio, ele é chamado de impossível. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho A igual a 2, 4, 6. F igual a 1 e 5. A intersecção entre A e F não existe, ou seja, eu não tenho nenhum elemento que tenha em A que tenha em F ao mesmo tempo. Então, a intersecção aqui é um conjunto vazio. Então, podemos dizer que A e F são eventos mutuamente exclusivos, tá? Eles são exclusivos. Por quê? Porque não existe nenhum elemento em comum. Agora só tem um espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto, ocorrência do número 1 ou 5? Então, eu vou falar que F aqui, esse conjunto F vai ser quem? O 1 e o elemento 5, que ele pergunta a ocorrência do numeral 1 e do numeral 5. Aí depois pergunta para esse mesmo espaço amostral, ocorrência do número par ou múltiplo de 3. Quais são os valores que são pares ou múltiplo de 3? Então, eu vou ter 2, porque é par, né? 3, 4 e 6. Então, 2 porque é par, 4 porque é par, 3 porque é múltiplo de 3 e 6, além de ser par, também é múltiplo de 3. Aí observa o seguinte. Se eu pegar o espaço amostral e subtrair esse conjunto F, eu vou obter o conjunto E. Podemos dizer que F e E são eventos complementares, porque se eu somar aqui, eu vou encontrar o espaço amostral. Então, eles são eventos complementares. Definição de probabilidade. É o quociente entre a divisão do número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Então, bora lá. Então, probabilidade A vai ser igual a quem? O número de elementos do evento dividido pelo número dos elementos do espaço amostral. Número de elementos de A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Exemplo, a probabilidade de cair cara ou coroa. Então, probabilidade de A vai ser igual a 1
entre duas faces. Então, se eu jogo a moeda, vai ficar uma face para cima entre duas. Que isso equivale a 0,5. Multiplicando por 100, eu vou ter 50%. O baralho de cartas, ele é formado por 52 cartas. Mas, professora, para que eu preciso saber quantas cartas tem um baralho? É importante porque nos cálculos de probabilidade caem muitas questões sobre baralho, então é interessante que a gente conheça, tá? Então, repetindo, o baralho de cartas é formado por 52 cartas, divididas em 4 naipes: copas, paus, ouros e espada, sendo 13 cartas de cada naipe. Dessa forma, se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Então, observe, essas são as cartas do baralho, tá? Então, a gente precisa conhecer. Então, para resolver esse probleminha, que ele perguntou o seguinte: se retirar uma carta ao acaso, qual a probabilidade de sair uma carta do naipe de paus? Qual seria a solução? Bem, ao retirar uma carta ao acaso, não podemos prever qual será esta carta. Sendo assim, esse é um experimento aleatório, porque pode sair qualquer uma dessas cartas aqui, elas podem sair. Nós não sabemos qual que vai sair. Então, nesse caso, o número de cartas corresponde ao número de casos possíveis e temos 13 cartas de paus, que representam o número de eventos favoráveis. Substituindo esses valores na fórmula, nós vamos ter o seguinte: probabilidade de A vai ser igual a quem? A 13, que é a quantidade de cartas referente ao naipe que ele pediu, sobre o total, que é 52. Probabilidade de A vai ser igual a quem? A 0,25, né? Que multiplicando por 100 eu vou ter 25%. Qual a probabilidade de sair um as de ouros quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Então, a probabilidade de A vai ser igual a quem? As de ouros só vai ter 1. Então, eu vou ter 1 sobre 52. Isso vai ser igual a 0,019, que multiplicando por 100 eu vou ter 1,92%, porque na minha calculadora deu 0,0192 e eu não coloquei aqui, tá? E aí é interessante que na probabilidade vocês sempre considerem duas casas decimais. Interessante isso aqui. Qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Observe que no exemplo anterior ele especifica as de ouros. Então, as de ouros eu só tenho 1. Mas quando ele fala qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de um baralho? Bem, rei nós temos 4. Então, eu vou ter probabilidade de A vai ser o quê? 4 sobre 52. Que simplificando isso aí vai dar 1/13, dividindo vai dar 0,0769. Multiplicando por 100 eu vou ter 7,69%. Bem, nós vamos ver agora a probabilidade da união. A probabilidade da união, ela diz o seguinte, que se eu tenho a probabilidade de A, que na probabilidade da união eu vou ter a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A intersecção AB. Mas pode acontecer o caso dessa intersecção ser um conjunto vazio. Se essa intersecção for um conjunto vazio, o que vai acontecer? Eu vou eliminar essa parte aqui, ó, tá? E só vou trabalhar com probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, probabilidade de A unido a B vai ser igual a probabilidade de A mais probabilidade de
B. Exemplo. Retirando-se uma carta de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de ocorrer um rei ou um valete? Então, bora lá. Sendo os eventos, vamos chamar evento A de sair um rei. Quantos reis tem um baralho? 4. O evento B, eu vou chamar de sair um valete. Quantos valetes nós temos no baralho? Também 4, né? Então, eu vou ter o seguinte. Calculando isso aí, eu vou ter que a probabilidade de A vai ser igual a 4 sobre 52, referente aqui ao rei, né? Isso vai ser igual a 1/13. Professora, e aí agora eu transformo? Não, por enquanto deixa aí. Vamos ver a probabilidade de B agora. A probabilidade de B vai ser igual também a 4 sobre 52, que vai ser igual a 1/13, simplificando. Observe o seguinte, eu tenho denominadores iguais. Observe que, nesse exemplo aí, nós não temos intersecção. Se nós não temos intersecção, nós vamos fazer apenas o quê? Probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, eu vou ter que a probabilidade de A unido a B vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então, probabilidade da união vai ser igual a quem? Quem é a probabilidade de A? 1/13. Mais, quem é a probabilidade de B? 1/13. Então, eu vou ter que a probabilidade de A unido a B vai ser igual a quem? Conserva-se a base e soma-se os expoentes. Então, conserva-se o 13, 1 mais 1, 2. 2/13. Isso vai ser igual a quem? 0,1538, multiplicando por 100, eu vou ter 15,38%, tá? Então, 15,38% é a probabilidade de sair um rei ou sair um valete. Esse ou aí significa união. Toda vez que aparecer esse ouzinho aqui, ó, eu vou somar, tá? Porque significa união. Outro exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de o número obtido ser múltiplo de 2 ou de 3? Então, os múltiplos de 2 são o evento A, 2, 4 e 6. Múltiplos de 3, evento B, 3 e 6. Observe que, diferente do primeiro exemplo, no primeiro exemplo não tinha intersecção. Mas nesse caso agora, observe que existe uma intersecção. Eu tenho 6 no primeiro evento e tenho 6 também no segundo evento. Podemos notar que a intersecção AB é diferente de conjunto vazio. Se é diferente de conjunto vazio, então eu vou ter o quê? Probabilidade de A unido a B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da intersecção de A com B. Então, probabilidade de A vai ser igual a quem? 3 sobre 6. Probabilidade de B vai ser quem? 2 sobre 6. Por que 6? Porque 6 é o número de faces do dado, tá? Probabilidade da intersecção entre os dois, quantos elementos eu tenho intersecção? 1, então vai ser 1 sobre 6. Substituindo na fórmula, eu vou ter o seguinte. Probabilidade da união vai ser igual a probabilidade de A, 3 sobre 6, mais probabilidade de B, 2 sobre 6, menos probabilidade da intersecção de A com B, 1 sobre 6. Tudo isso aí vai ser igual a quem? Observe que eu tenho adição e subtração, onde os denominadores das frações, eles são iguais.
Se eles são iguais, eu posso conservar o denominador e efetuar a adição e a subtração. Então, conservando o denominador, fica aqui em 6. 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Então, eu vou ter aqui 4 sobre 6, tá? Que isso aqui vai ser igual a quem? 2 terços. Então, a probabilidade de A unido a B vai ser quem? 2 terços, que dividindo vai dar um percentual de 66,67%. Observe algumas situações da probabilidade no nosso cotidiano. Nos jogos de azar, né, como vocês observam aí, jogo de dado, bingo, loteria, cassino, e também na saúde, né? Quando fala na perspectiva do nascimento de uma criança, o percentual de ser menino, de ser menina, né? Na questão de alguns exames também a probabilidade entra, né? Que hoje os médicos eles nem colocam mais nas ultrassons a questão eles colocam a margem de erro por conta que as pessoas não entrem com processo contra eles, né? Porque pode acontecer, né? Porque o resultado é um acaso. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula e a mensagem de hoje ela diz o seguinte: nada melhor para a alma que treinar a gratidão e, diariamente, agradecer pelas realizações conquistadas. Fiquem com Deus, bons estudos, saudade de vocês.